Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de reflexão com o Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aqui feita a sua inscrição, deixa o seu like, manda para alguém que você ama, para alguém que é importante para você e também deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E eu peço para que você fique também até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 16, Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berede. Nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aqui no capítulo 16, a gente vai mais uma vez testemunhar um ato de impaciência, o não saber esperar no Senhor. Deus não tinha dito a Abraão que ele ia dar um filho a ele, que seria o filho da promessa? Pois é, mas daí Sarai teve que acabar estragando o processo, vamos dizer assim. A gente fala de Sarai, mas nós também não somos diferentes, né? Muitas vezes por impaciência, por não descansarmos verdadeiramente no Senhor, a gente acaba tomando alguma atitude que seria do Senhor, não seria nossa. E eu não conheço nenhuma situação em que isso não teve consequência ruim, não teve consequência desastrosa. Tanto é que da parte de Ismael ali, da descendência dele, veio o islamismo, né? E realmente, quando Deus falou a Abrão que a descendência de Abrão seria muito numerosa, ele cumpriu a risca, porque daqui de Abrão saíram 3 povos, né? Os judeus, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos nós somos sementes de Abrão. E realmente aqui ela ofereceu a ele a sua serva Agar. Aí depois que ela concebeu,
vamos dizer assim, no linguajar de hoje, acho que ela ficou se achando, né, a senhora da casa. Aí é claro que houve contenda entre as duas, houve briga, rancor, e Sarai acaba reclamando para Abrão e ele fala para ela tomar uma atitude que ela achasse melhor, e ela acaba expulsando Agar. Agar fica abandonada, vai lá para o deserto, aí o anjo encontra com ela e fala para ela voltar, e fala para ela que ela tem que se humilhar perante a senhora dela, que é Sarai. E ele disse mais ainda, né? Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada, que também era descendência de Abrão, né? E o anjo falou para ela que ela ia dar à luz a um menino chamado Ismael, e porque o Senhor te acudiu na tua aflição, e que ele ia ser como um jumento selvagem, né? E a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Não é à toa que aquela região tem tanta guerra, né? Acredito que venha dessa palavra aqui. E então ela volta, depois ela dá à luz a Ismael, né? E Abrão, ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E aqui cabe a nós uma reflexão, né? Quantas e quantas vezes a gente não consegue esperar no Senhor? Muitas vezes Deus tem uma promessa para nós, então nós precisamos ter disciplina e posicionamento, como eu venho dizendo a vocês. Posicionamento para poder esperar no Senhor, para poder fazer a vontade dEle. E para isso a gente precisa pedir discernimento a Ele. Ele vai te ouvir, Ele vai te mostrar de alguma maneira. Pode ser por alguém vindo falar com você que não sabe de nada. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Pode ser através da palavra, da Bíblia. Porque se você não abrir a Bíblia para ler, daí não vai acontecer mesmo. Mas você tem que ter a atitude de abrir a Bíblia, de estudar a Bíblia. Faz um discipulado, conversa com alguém que sabe um pouco além do que você sobre as histórias da Bíblia, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as obras do Senhor que estão todas escritas, sobre todas as instruções que tem aqui para nós. Muita gente reclama que não entende a Bíblia, que eu não leio porque eu não entendo, mas é porque não lê. Se você lê, se você pedir discernimento ao Senhor, se você começar um estudo bíblico, tem tantos acessos hoje, tem na internet, tem pelas pessoas na igreja. Claro que na internet você tem que saber o que você está escutando, de quem está escutando, porque tem muita gente aí distorcendo a palavra do Senhor, falando que vem dele, prega tanto amor, fala tanto de amor, mas não é tanto de amor que a gente tem que falar. A gente tem que falar de amor sim, porque Deus é amor, mas nós temos que pregar arrependimento e renúncia aos pecados, porque se você não fizer isso, não adianta nada você falar que ama Jesus, que serve Jesus, se você anda segundo a tua vontade e a tua carne. E a gente precisa renunciar muitas vezes a nossa vontade que é errada e as coisas erradas que a gente sabe que faz. Então, que isso sirva de lição para mim, para você. É renúncia. O evangelho é um evangelho de renúncia, de arrependimento, também é de amor. Mas essa história de que qualquer coisa que vale é o amor, não é bem assim que funciona. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o que está na internet, com o que está na TV, filtra bastante, olha na palavra. Não é, a gente tem que amar sim o pecador, mas não pode amar o pecado. Então, que você fique atento a essas ciladas que o inimigo tem armado aí para até os cristãos caírem. E em nome de Jesus, que você fique atento, que Deus te dê discernimento, peça a Ele esse discernimento e você vai ver como isso muda a tua concepção de mundo, de pecado, de pessoas e de muitas outras coisas que é necessário que a gente faça para que a gente ande nos caminhos do Senhor. Não é simples, não é fácil. Os caminhos do Senhor não são fáceis. A gente tem que renunciar a muitas coisas e muitas vezes se posicionar, e vai ter crítica dos outros, vai ter desaforo, às vezes até da tua própria família. Mas fica firme, porque é a firmeza que conta, a firmeza da tua fé e da tua opinião na vontade do Senhor. E que você seja firme sempre. Em nome de Jesus. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te prospere, que Ele te dê ensinamentos incríveis quando você se colocar na presença dEle.
Deus abençoe.